noite, aleluia, Deus quer ativar a promessa na vida de alguém, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, que Deus já falou, que Deus já orientou, aleluia, que Deus já esclareceu que tem um propósito, que tem um chamado, aleluia, mas que Deus precisa se encontrar contigo, aleluia, e te transformar, aleluia. Bendito. Hoje diz assim a palavra do Senhor: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que se deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não mais será Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia, sou grato a Deus por mais uma vez estar na casa do Senhor, cultuando juntamente com a igreja, aleluia. E hoje o nosso irmão presbítero Luiz nos lançou o convite, aleluia, né? Eu disse para ele aos 48 do segundo tempo, mas é assim mesmo, né, meus amados irmãos? Às vezes Deus proporciona para nós oportunidades de dias, semanas, mas às vezes Deus fala conosco e Deus nos requer, aleluia, em cima da hora. Então nós temos que estar prontos para obedecer a palavra do Senhor. Aleluia, nós estamos, meus amados irmãos, diante de uma palavra que retrata a vida, aleluia, de um patriarca chamado Jacó, por nome Jacó. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, filho de Isaac, neto de Abraão. Aleluia, um versículo, aleluia, um personagem bíblico muito conhecido da igreja, muito conhecido daqueles que pregam, dos leitores da palavra do Senhor, porque é, de certa maneira, um personagem central do Antigo Testamento, assim como Davi, Salomão e tantos outros que Deus levantou para conduzirem a promessa dele, aleluia, através dos tempos, para conduzirem a promessa, até a promessa chegar no nosso Salvador, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Deus chama esse homem, aleluia, Jacó, lá ainda, quando ele estava com seu pai, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele nasce, aleluia, e Deus escolhe ele, meus amados irmãos. Aleluia, antes da fundação do mundo, ainda Deus escolhe Jacó, mas esse homem, aleluia, ele nasce, aleluia, com características diferentes dos demais, aleluia, israelitas daquele tempo. Ele nasce, aleluia, e quando ele já nasceu, a palavra do Senhor nos começa a mostrar, aleluia, o perfil daquele homem, o perfil de Jacó. Ele nasce tentando já, aleluia, obter vantagem sobre a vida do seu irmão no próprio ato do nascimento. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que no decorrer dos anos que se passam, ele agora começa a obter vantagem ilícita do seu irmão. Ele chega para o seu irmão e rouba-lhe a bênção
que era, aleluia, a bênção do primogênito do seu irmão Esaú, ele chega e rouba a bênção do seu irmão. Bendito é o nome do Senhor. E não contente com isto, aleluia, ele chega para o seu pai e pede para o seu pai abençoar-se passando por seu irmão. Então, quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos que Deus, aleluia, mesmo sendo soberano, aleluia, precisava tratar com aquele homem, precisava trabalhar na vida de Jacó para que a promessa dele fosse conduzida. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Jacó, meus amados irmãos, é o retrato de muita gente hoje que está na casa do Senhor, que está, aleluia, servindo a Deus. Bendito é o nome do Senhor, mas que precisa, aleluia, do toque de Deus, que precisa que Deus o encontre, aleluia, promova profundas transformações, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Jacó, eu creio que cresceu, ouvindo as histórias, aleluia, do seu pai Isaque, ouvindo os relatos do seu avô Abraão, aleluia, como Abraão teve experiências com Deus, como Abraão, aleluia, entregou o seu próprio filho Isaque, o seu pai, aleluia, como um sacrifício diante de Deus, aleluia, ele ouviu essas histórias, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Em outras palavras, meus amados irmãos, ele frequentava os cultos semanais, aleluia, na casa do seu pai, ele ouvia os relatos, aleluia, do seu avô, bendito é o nome do Senhor, ele ouvia, aleluia, os relatos sobre Noé, aleluia, sobre, bendito é o nome do Senhor, aqueles outros homens que andaram com Deus, como nós conhecemos de Enoque, aleluia, ele conhecia a história, mas mesmo assim, a palavra do Senhor ainda não tinha atingido ele. Aleluia, Deus ainda não tinha o controle na vida de Jacó, bendito é o nome do Senhor. Ele era aquele homem que queria a bênção, que queria a provisão, queria o livramento, queria a segurança, mas ainda não desejava a Deus como, aleluia, os seus antepassados, bendito é o nome do Senhor. Quantas vezes hoje nós vemos na casa do Senhor, as pessoas frequentando a igreja do Senhor, aleluia, buscando bênção, buscando prosperidade, buscando a segurança dentro da casa do Senhor, mas ainda não conhecem verdadeiramente o Deus que servem, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantas pessoas, meus amados irmãos, ainda vivem, aleluia, na mesma maneira que Jacó vivia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, santo é o nome do Senhor. Era necessário, aleluia, Jacó ter um encontro transformador com Deus. Era necessário, aleluia, que Jacó se encontrasse com Deus e que parasse de olhar para Deus apenas como aquele que concede bênçãos, aleluia, apenas aquele que concede segurança, aleluia, mas o Deus que se revelava, aleluia, que trazia, aleluia, salvação. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Jacó, meus amados irmãos, ele retrata a geração dos nossos dias que procura fazer negócios com Deus, aleluia, que procura negociar com Deus benefícios, pois quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos Jacó, quando ele precisa sair da casa do seu pai, porque ele enganou o seu irmão, e o seu irmão, ele tinha medo que o seu irmão viesse a matá-lo, ele então foge da casa do seu pai, aleluia, e quando ele está na região de Peniel, ele dorme ali, bendito é o nome do Senhor. Ele teve um sonho, onde ele via, aleluia, os anjos que subiam e desciam por uma escada, bendito é o nome do Senhor, e aí ele faz um negócio com Deus, ele dizendo: se tu me abençoares, é a geração que hoje nós temos na casa do Senhor, que, aleluia, muitas vezes está tentando negociar com Deus: Senhor, se tu me dares tal coisa, se tu fizeres tal coisa por mim, eu vou me comprometer mais, eu vou te adorar mais, eu vou ser mais assíduo na tua casa, eu vou ter mais comunhão, eu vou buscar orar mais, eu vou me achegar mais diante de ti. Aleluia. Quando nós olhamos para Jacó, nós vemos esse perfil, aleluia, ele procurou nesse momento fazer negócios com Deus, aleluia,
Bendito é o nome do Senhor. Mas houve um momento, meus amados irmãos, que, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O Senhor marcou um dia, marcou uma noite, aleluia, na qual ele se encontraria com esse homem, e a sua vida seria profundamente transformada. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Deus tinha uma promessa, Deus fez uma promessa para o seu avô, repetiu a promessa para o seu pai Isaque. Aleluia, que por meio, aleluia, daquela geração, daquela família, muitas famílias seriam abençoadas. Aleluia, mas agora Deus olha para Jacó e não vê em Jacó a condição necessária para que ele portasse aquela promessa, para que ele portasse aquela promessa e conduzisse aquela promessa por meio das gerações. Aleluia, a promessa de Deus deveria ser ativada, porque esse era o propósito de Deus desde a eternidade. Aleluia, talvez nessa noite nós estamos ainda aqui em poucos aqui, mas talvez nessa noite, aleluia, Deus quer ativar a promessa na vida de alguém. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, que Deus já falou, que Deus já orientou, aleluia, que Deus já esclareceu que tem um propósito, que tem um chamado, aleluia, mas que Deus precisa se encontrar contigo, aleluia, te transformar, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, santo é o nome do Senhor. Quando nós olhamos para Jacó, nós vemos Jacó, quando ele chega na casa do seu tio Labão, ele começa a crescer, ele começa a prosperar, meus amados irmãos. Aleluia, Deus muitas vezes sim, Deus permite nós prosperarmos, Deus permite nós crescermos, mas nós precisamos saber que haverá um momento que Deus vai nos confrontar. Aleluia, porque o que o Senhor deseja mais de nós, aleluia, é nos dar identidade, aleluia, é transformar o nosso caráter, é nos dar, aleluia, despertar a essência dele nas nossas vidas, aleluia, assim como ele fez na vida de Jacó, aleluia, ele precisava esclarecer a identidade na vida de Jacó, ele precisava, aleluia, Jacó precisava ter a consciência plena de quem era ele, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele foi para a casa do seu tio, começou a trabalhar ali, se envolveu muito com a sua vida profissional. Talvez em algum momento ele até se esqueceu da promessa, aleluia, que Deus fizera a seu pai, que Deus fizera a seu avô Abraão, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Os anos se passam, aleluia, mas chega um momento que Deus, aleluia, pega Jacó, permite circunstâncias na vida de Jacó, aleluia, Deus permite situações que Jacó diz: não, eu tenho que sair desse lugar, eu preciso retornar à minha terra, aleluia, mas tudo isso já era Deus impulsionando aquele homem, aleluia, para que a promessa pudesse prosseguir por meio da vida dele, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Muitas vezes, meus amados irmãos, o crescimento não significa necessariamente uma transformação, aleluia. A prosperidade muitas vezes não se trata, não é sinônimo de aprovação, aleluia. Pois se nós olharmos para Jacó, quando ele estava na casa do seu tio Labão, ele estava prosperando, bendito é o nome do Senhor. Ele estava crescendo na casa do seu tio, aleluia, ele estava adquirindo bens, aleluia, ele estava adquirindo crescimento, aleluia, as suas finanças naqueles dias estavam prosperando, ele estava, aleluia, aumentando em riqueza, bendito é o nome do Senhor. Mas será que ele tinha aprovação de Deus? Não, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus pega ele, meus amados, aleluia, e leva, aleluia, bendito é o nome do Senhor, para o val de Jaboque, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O que é um val, meus amados irmãos? Aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Jaboque era apenas um ribeiro, um rio pequeno, como os nossos que nós temos aqui na nossa região, aleluia. E o val, meus amados irmãos, é um lugar estreito, onde se pode passar aquele rio. Então, um lugar raso, onde as pessoas passavam
por aquele lugar do rio. Então ele escolheu esse lugar para passar com a sua família, para passar com os seus bens. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Deus precisava confrontar esse homem. Aleluia, Deus precisava despertar nele a identidade. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, e o que mais nós precisamos nesses dias que nós estamos, aleluia, que antecedem a volta de Jesus? Nós precisamos ter a nossa identidade despertada. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Satanás, meus amados irmãos, o maior desejo dele, a maior luta que ele tem, aleluia, nesse tempo, aleluia, transformar a nossa identidade, perverter a nossa identidade espiritual. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos ele tentando fazer isso exatamente com o Filho de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus foi batizado, aleluia, uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, aleluia, em quem tenho prazer. Aleluia, o Pai deu testemunho do Filho, aleluia, dizendo: este é o meu Filho amado. Aleluia, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Aleluia, e após a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Aleluia, e ali no deserto ele fica 40 dias, meus amados, entre anjos e feras. Aleluia, 40 dias, ele passa lutando, aleluia, contra demônios, contra principados, contra potestades. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele estava ali entre anjos que o serviam e feras que o atacavam. Ele estava naquela luta porque tinha um chamado para ser ativado, tinha um ministério para ser iniciado. Aleluia, exatamente como Jacó tinha um ministério, tinha um chamado. Aleluia, exatamente como você tem um chamado para ser iniciado. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, que chegou aqui nesta noite. Aleluia, e talvez a tua vida está vivendo, acontecendo tudo na normalidade, como você planejou, como você esperou, está tudo bem, mas eu quero te lembrar nesta noite, não se esquece do teu chamado, não se esquece daquilo que Deus plantou no teu coração lá atrás ainda. Aleluia, aquela semente, aleluia, que Deus colocou, aleluia, bendito é o nome do Senhor, mas que Satanás tenta todos os dias tirar, perverter. Aleluia, com o nosso Senhor Jesus ele fez da mesma maneira. E o que ele fez, meu amado irmão? Ele atacou a identidade de Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Como assim, se tu és? Aleluia, Jesus ouviu do Pai uma voz que bradou: este é o meu Filho amado. Mas Satanás chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Por duas vezes, meus amados, ele questiona, ele tenta levantar dúvidas acerca da identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o modus operandi de Satanás, tentar perverter a nossa identidade. Quantas vezes Satanás vai tentar atacar a nossa identidade, dizendo: não, você não tem chamado, o teu tempo já passou, não adianta mais. Aleluia, tão somente vai na igreja, seja tão somente um membro de banco e está tudo bem. Aleluia, mas essa não é a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Aleluia, Deus está te chamando nesse tempo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque Ele quer te levantar, Ele quer ativar o chamado que Ele tem na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, mas é necessário uma preparação da parte de Deus. É necessário que a tua identidade seja restaurada, aleluia, seja, aleluia, restabelecida, que você olhe para Deus e diga: sim, meu Pai, eu sou teu filho, aleluia, eu vou carregar, aleluia, a promessa que tu me fizeste, eu vou honrar com o chamado que tu tens na minha vida. Aleluia, aleluia. Será que nessa noite você está disposto a dizer: Senhor, eu aceito de bom grado o teu chamado,
e eu me apresento para Ti, aleluia. Eu aceito ter a minha vida transformada, eu aceito ser confrontado por Ti, aleluia. Eu aceito me render assim como Jacó se rendeu naquele dia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Para Israel nascer, meus amados, o Jacó precisa ficar no val, aleluia. Aquele homem, aleluia, que lidou com ele durante a noite toda, pediu qual é o seu nome, aleluia. Antes ainda, a palavra do Senhor nos diz assim, versículo 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Olha só, Jacó, o que Jacó estava buscando de Deus? A bênção de Deus, a bênção de Deus. Mas o que Deus estava buscando em Jacó? Despertar identidade, despertar identidade. Enquanto Jacó buscava a bênção, não, Senhor, não vá sem antes me abençoar. O que aquele homem pede para Jacó? O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Quem é você, Jacó? Aleluia. Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Sim, ele sabia. Aleluia. Mas Jacó, aleluia, bendito é o nome do Senhor, sabia o peso que carregava o seu próprio nome. O nome Jacó, meus amados, no original hebraico significa suplantador. Aquele que toma coisa, aquele que toma um bem que pertence a outro. E o seu próprio irmão Esaú fala dele no capítulo 27, dizendo: por 2 vezes ele me suplantou, suplantou o meu direito de herança, suplantou, aleluia, o meu direito de receber toda a minha herança do meu pai. Por 2 vezes ele me enganou. Mas o que Jacó teve que dizer? Aleluia, a palavra do Senhor nos diz: Jacó, respondeu ele. Em outras palavras, meus amados irmãos, Jacó teve que dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu entendo, a partir de hoje, o meu nome é Jacó. Eu vivi como suplantador, eu vivi para mim mesmo, eu vivi buscando os meus próprios interesses, eu vivi, aleluia, confiando na minha autossuficiência até hoje na minha vida. É isso que meu nome significa, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, disse: a partir de hoje, então, o teu nome não mais será Jacó, mas sim Israel. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor está falando para nós nessa noite. Você quer carregar a promessa dele? Aleluia, deixe o teu Jacó, aleluia, no val de Jaboque, para que Israel possa nascer. O nosso Jacó precisa ficar crucificado no val de Jaboque, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então disse o homem: seu nome não mais será Jacó, mas Israel, aleluia. Aquele que luta, aleluia, um príncipe que luta ao lado de Deus, aleluia. Deus está dizendo: filho, se tu se render hoje, aleluia, se tu, aleluia, não mais confiar no teu braço, na tua autossuficiência, eu ativo na tua vida a promessa nessa noite aqui nesse lugar, aleluia. Não vai morrer a promessa que eu tenho para ti, aleluia. Eu vou ativar e você vai ver que você vai caminhar do meu lado, aleluia, como um príncipe, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós precisamos, aleluia, encarar essa realidade, que nós precisamos nos render a Deus, aleluia, por completo, de maneira plena, nos entregarmos a Ele, aleluia, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa incapacidade, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: porque queres saber meu nome? E o abençoou ali, aleluia, aleluia. Quando o versículo 25, quando
Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que se deslocou a coxa enquanto lutavam. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Depois que o homem, o anjo tocou na coxa de Jacó, aleluia, ele ficou manco, meus amados irmãos. Porque isso está registrado na palavra do Senhor. Aleluia, porque segundo a fisiologia humana, a articulação da nossa coxa é uma das partes mais fortes do nosso corpo. Bendito é o nome do Senhor. Ou seja, é uma marca, aleluia, do cristão, aleluia, que, aleluia, não pode mais confiar na sua capacidade. Jacó, a partir daquele dia, ele começou a andar manco. Aleluia, ele continuou a sua jornada, mas aquele problema na articulação da coxa dele todo dia, aleluia, dizia para ele: Jacó, aleluia, a tua capacidade não vem de ti, a tua capacidade vem de mim, aleluia, o teu poder, aleluia, não vem de ti, o poder vem de mim, aleluia, a tua força não é de você, mas é de mim, eu te sustento, eu te amparo, eu te conduzo, aleluia. Mas ele teve que reconhecer e confessar o seu nome diante de Deus. Aleluia, Deus está requerendo nesse tempo, nessa geração, aleluia, homens e mulheres que se proponham a estar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui com todas as minhas falhas, mas se tu podes me usar mesmo assim, eu estou aqui para ser um condutor, aleluia, do teu avivamento que está para chegar na nossa nação, que está para chegar no nosso país, aleluia, que antecederá a volta do Senhor. Deus quer ativar o teu chamado, Deus quer te levantar nessa noite, mas você precisa se posicionar na presença de Deus, aleluia. Eu te convido a estar em pé nesta noite, aleluia. Não precisamos ir além, meus amados irmãos, aleluia, mas a palavra do Senhor é muito clara, aleluia. Deus quer, o maior interesse de Deus, aleluia, é restaurar a tua identidade, é tratar com o nosso caráter, aleluia, é nos santificar, é nos preparar para que nós possamos ser portadores da promessa dele, aleluia. Deus está procurando homens e mulheres, os quais ele possa confiar, aleluia, o chamamento que ele tem na vida de cada um, os quais ele possa confiar o chamado, os quais ele possa confiar o ministério, os quais ele possa confiar os segredos e mistérios que ele tem, aleluia, nesse tempo, aleluia. Ele então somente precisa que você se posicione na presença dele nesse tempo, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É um tempo de avivamento. Aleluia, me chamou a atenção do, aleluia, presbítero irmão Luiz dizendo que nós já éramos para estar vivendo um poderoso avivamento na nossa nação brasileira, na cidade de Farroupilha. Já não é mais tempo de nós orarmos por avivamento, porque os nossos pais da fé, aleluia, oraram por anos por avivamento. É tempo de nós vivermos o avivamento que Deus tem, aleluia. Mas quantas vezes não nos posicionamos? Quantas vezes, aleluia, deixamos Satanás levantar dúvidas acerca do nosso chamado? Quantas vezes Satanás vem com seus ardis, aleluia, te atacando, levantando dúvidas do teu chamado, do teu ministério, e você não percebe que Satanás está tentando te distrair do teu verdadeiro chamado que tu tens, aleluia. Mas nessa noite, nesse lugar, Deus está te dizendo: filho, aleluia, vamos começar uma nova história. Eu quero, aleluia, começar a escrever uma nova biografia, assim como eu escrevi para Jacó. O seu nome, aleluia, eu transformei de Jacó para Israel, e nessa noite eu quero transformar a tua história também. Aleluia, basta você se posicionar na minha presença, aleluia. Aleluia, porque eu tenho chamado,
eu não revoguei o chamado, eu não revoguei a promessa, aleluia. Mas nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de cooperarmos com o Espírito Santo de Deus. Deus não fará nada que nós não venhamos aceitar. Nós precisamos, a nossa parte é nos posicionar diante de Deus, aleluia, aceitarmos o chamado que Ele tem. Bendito é o nome do Senhor. Você que sabe que Deus tem um chamado na tua vida, que Deus tem um ministério, aleluia, mas que você precisa se posicionar. Eu quero te convidar a passar na frente nesta noite, aleluia, apresentar-se diante de Deus e dizer: Senhor, aleluia, estou aqui, aleluia, pode transformar a minha identidade, pode restabelecer, pode remover o que precisa ser removido, pode remover as distrações que me afastam da minha essência espiritual contigo, pode remover as distrações, pode remover tudo aquilo que está atrapalhando. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você que Deus falou contigo, aleluia, passe à frente, porque nós já vamos orar nessa noite, aleluia.